Alugar ou comprar as roupas para viagem de esqui? É verdade que um iniciante pode esquiar de graça nas estações de esqui? Que tipo de roupa e quantas roupas eu tenho que levar para minha ski trip? É seguro dirigir na neve para alguém que nunca dirigiu nessa situação? Ou é melhor sempre contratar um transfer ou um transporte público? Como é que eu faço para economizar no Ski Pass ao invés de pagar a tarifa cheia ali todos os dias? Vale a pena para alguém que começou agora já comprar os seus equipamentos? E quem já tem os equipamentos, quanto custa mais ou menos transportar eles, em especial nas companhias aéreas? Como se localizar naquele mapa da estação de esqui com cores, pista azul, pista verde? O que é isso, o que significa e como saber onde você está naquele mapa que parece tão confuso? O iniciante precisa se preparar fisicamente para ir para sua primeira viagem de esqui ou não é necessário, já que ele é um iniciante? Pois são essas e diversas outras perguntas que vocês fizeram lá no Instagram, na caixinha que eu abri, e também ao longo de vários vídeos e de várias postagens que eu fiz sobre o tema esqui, que eu vou responder no vídeo de hoje. Na verdade, como eu já respondi a algumas dessas pessoas lá no Instagram, todas essas informações estão nos meus vídeos, que inclusive tem uma playlist aqui exclusiva sobre estações de esqui e todas as que eu já visitei, e são várias. Vale a pena vocês que têm interesse no assunto assistirem depois, mas essas informações estão espalhadas. Preço de roupa, onde comprar roupa barata, enfim, tem várias informações, só que de fato elas estão espalhadas e esse vídeo vai servir para concentrar essas informações em um lugar só, como um guia completo para a sua primeira ou segunda, terceira, quarta, quinta ski trip. Eu aposto que vai ter informação útil para vocês nesse vídeo. Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar pelas roupas. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Então se você teve uma experiência diferente, quer deixar sua opinião ou quer fazer uma pergunta sobre algo que eu não falei aqui, deixa aí nos comentários que eu vou responder e outras pessoas vão poder ver a sua opinião para também tirar as conclusões para a viagem de esqui delas. Vamos lá, aluguel de roupas. Eu sou contra. Em relação às roupas de neve, galera, eu vejo muita gente alugando. Eu tô aqui em Vale Nevado nesse exato momento. E é facilmente reconhecível as pessoas que alugaram roupa, porque a maioria tá de macacão, uns macacão meio colorido e tal. Não tem problema nenhum você alugar roupa, mas eu não recomendo particularmente, porque eu lembro de quando eu fui esquiar pela primeira vez, eu fui para a neve pela primeira vez e eu tinha na mente a noção de que a roupa de neve era só para neve, você só ia usar naquele momento, você só ia usar para aquilo. E não é. Esse casaco eu uso para vários lugares que chove, que venta, que, enfim, para neve, claro. Para sair, inclusive, claro, que inclusive a galera mais vaidosa e tal, talvez não queira usar um casaco esportivo para sair pela rua, né? Mas ele serve e ele tem por dentro, depois eu vou mostrar para vocês. Mostrei em um vídeo de Andorra, mas posso mostrar de novo. Um que acho que se chama de fleece, que você coloca um casaco que eu uso normal pela rua o tempo inteiro, em tudo que é lugar, inclusive em Portugal, no inverno de Portugal, que é para esquentar um pouco mais. Essa aqui é a cobertura à prova d'água e anti-vento. E por dentro para aquecer um pouco mais, que eu não uso normalmente, aqui não estou usando, mas que você pode usar, aqui eu tô com ele, tá vendo? Mas que você pode usar se você sentir mais frio. Então, você tem como comprar roupas de neve para a neve e usar em várias coisas diferentes. E aqui mesmo no Chile você tem uma Decathlon, que com certeza vai estar super bem equipada para isso. E arrisco dizer que se você vir para a neve alguns dias, vai sair mais barato do que alugar. O que eu acho que assusta um pouco os brasileiros em especial é o fato de que normalmente as pessoas ligam as roupas de frio a marcas muito grandes, conhecidas e caras, como por exemplo a North Face. Então quando as pessoas olham o preço daquelas roupas e não sabem se vão usar ela com frequência, elas falam, não vou comprar essa roupa agora, vou alugar. Mas, eu vou falar até por mim mesmo, todo o meu equipamento de esqui inicial foi comprado na Decathlon de Portugal, da marca Weds, que também muita gente já me perguntou se é boa ou se é ruim. Para roupas, eu não tenho nada a falar delas, muito pelo contrário. Recentemente, por exemplo, eu comprei um fleece novo e eu prefiro usar o anterior, que era da Decathlon. E os preços, melhor parte. Então a minha primeira luva custou 10 euros e o preço continua muito parecido. Eu vou colocar o preço passando aqui na tela das coisas de esqui, para vocês terem uma noção de quanto custa. A minha luva foi 10 euros, hoje eu acho que está uns 12 euros. O meu fleece custou 15, hoje eu acho que você acha até por menos, 12, 10, até menos do que isso. Você tem aquela gola que você coloca aqui, né, para proteger o pescoço. Você tem de 2 euros isso daí. O meu capacete, eu dei uma certa sorte na época, comprei o azul que vocês viram em vários vídeos aí, eu troquei recentemente. Eu comprei ele por 8 euros e ele é super completo, salvou minha cabeça algumas vezes, tem ventilação, enfim, tem ajuste aqui atrás, um capacete completo. E lá você ainda encontra os casacos impermeáveis e as calças impermeáveis
em torno cada um aí de 40, 45, no máximo 50 euros. E tudo de boa qualidade, em especial para quem vai começar. E como eu disse, você pode usar essa roupa aí por muito tempo, em outras viagens, de outros tipos que não seja esqui, até se depois da sua primeira viagem de esqui, você simplesmente desistir completamente de esquiar porque não gostou ou porque achou caro, por exemplo. E aproveitando o tema roupas, eu vou passar para que roupas você deve comprar. Uma meia, eu não uso aquela segunda pele nas pernas, pelo contrário, só com a calça impermeável, que tem um certo reforço ali de temperatura, pelo menos a minha. Eu sinto às vezes calor, eu abro os ar-condicionados, como eu chamo, que são zíperzinhos que algumas calças têm para o ar entrar e dar uma resfriada. Eu abro isso quase sempre, então não sei se eu sou suspeito, mas segunda pele eu nunca usei, mesmo em temperaturas a quase menos 30 na perna. Aqui eu uso uma camisa de esporte, assim sem manga mesmo, por exemplo, uma que você usa para correr, porque ela facilita a transpiração. Então seu suor não fica no corpo, não fica ali gelando, esfriando o seu corpo, pelo contrário, ele sai mais rapidamente e você fica com uma temperatura melhor, mais aquecido e sem estar molhado, o que é muito bom, você fica seco. Por cima dela eu uso fleece, uma camisa de manga comprida, basicamente, um pouco mais grossinha, que no meu caso pelo menos ainda tem também um facilitador de troca de transpiração, troca de ar, sei lá como é que você chama isso. E aí vem a parte final, no meu caso pelo menos, que é o casaco impermeável e corta-vento. Tem gente que ainda vai precisar de algo para aquecer um pouco mais, se for uma pessoa que se incomoda mais com o frio. O capacete, indispensável na minha opinião. Enfim, são valores totalmente pagáveis para quem pretende fazer esqui e que muitas vezes sai mais barato do que você alugar a roupa. Eu vou colocar nas imagens aí, pra vocês não acharem que eu estou mentindo, que realmente esses preços existem. Então a qualidade da marca Weds, que muita gente pergunta também se é boa e ela tem... Na Decathlon você vai ver isso com muita facilidade, ela tem vários níveis. Então a mais barata, óbvio, com a qualidade um pouco inferior, você tem um nível intermediário e você tem um nível mais avançado, todas são boas. A única coisa que eu não vou recomendar da marca Weds, que é a marca que eu acredito que seja da própria Decathlon, são as pranchas, porque aí já é algo muito mais especializado do que roupas. Então a prancha, realmente, você se for comprar, tem nesse vídeo aqui falando tudo sobre prancha, é melhor você partir para umas marcas mais especialistas no assunto. A outra questão que vocês já levantaram é se é possível, ou se é normal, ou se é realmente verdadeira a notícia de que você pode esquiar de forma gratuita se for iniciante. Não é bem esquiar de forma gratuita, você vai precisar dos equipamentos, você vai precisar viajar até o lugar, exceto uma coisa, talvez, pelo menos na maior parte dos lugares, e quase todos aqui na Europa em especial, que é o Ski Pass. Se você é realmente iniciante, você vai ficar naquelas pistinhas quase sem inclinação, que tem o famoso Carpet Tape, ou Magic Tape, Magic Carpet, enfim, algumas pessoas chamam de formas diferentes. Você não precisa comprar um Ski Pass. Você pode pegar aí os recentes que eu fui, Les Deux Alpes, Alpe d'Huez, aí você tem também Val Thorens, enfim, tem vários outros aqui que eu não tô pensando. Bariloche, que chegaram a comentar no vídeo de Bariloche dizendo que era pago, mas tem a parte que você não precisa pagar para usar o Magic Carpet, o Carpet Tape. Tudo isso você consegue usar sem comprar um Ski Pass, porque é uma zona quase que aberta ao público, digamos assim, e é uma zona muito utilizada por professores de iniciantes, e os professores querem ficar circulando ali com uma facilidade. Agora é só aquela zona que normalmente está ali na base da montanha, bem próximo da bilheteria, do lift principal, enfim, naquela zona dali. Inclusive, se você estiver na dúvida, você pergunta, mas a maioria permite que você esquie. E uma outra pergunta que foi feita é se um iniciante deveria fazer algum tipo de preparação física para sua primeira viagem de esqui. E eu definitivamente acho que sim, principalmente quando você é iniciante. Depois fica mais fácil, mas quando você é iniciante, as pernas e até o tronco, o braço, a depender de quanto você cai, de quanto esforço você direciona da forma errada, naturalmente, o quanto você vai fazer desse tipo de esforço pode te deixar quebrado no segundo, no terceiro dia. Então, quanto mais você estiver fisicamente preparado, melhor, tanto malhando aqui, treinando as partes superiores, como principalmente um exercício de agachamento, porque essa parte do corpo aqui realmente vai ser trabalhada. E uma das formas que vocês têm de fazer é esse jogo de equilíbrio aqui, que você vai pegando, principalmente se for snow, né? Você vai pegando aqui o jeito e você pode parar, você pode jogar para um lado para o outro para ver que você está no equilíbrio correto. E você pode fazer a parte mais difícil, que é agachar aqui e sem ficar com as pernas tremendo. O meu preparo aqui realmente não está
tão bom quanto deveria para uma viagem que eu vou fazer daqui a pouco. Mas você consegue ficar aqui treinando seu equilíbrio, treinando as pernas, enfim, fazendo o seu treino da forma que deve ser para chegar preparado e não sofrer tanto na hora do seu primeiro e do seu segundo dia, que provavelmente vai gerar algumas dores. Em relação a economizar no Ski Pass, bom, eu tenho que indicar esse vídeo aqui. Ele vai ser o melhor, ele tem acho que 20 minutos, então não dá para eu repetir ele aqui basicamente, mas o que eu posso dizer é o seguinte: você não precisa comprar e pagar cheio, claro, o valor diário. Então digamos que o valor diário seja $80. Você não vai pagar $80 por dia de esqui. Porque se você esquiar 3 dias, a maioria das estações já diminui o preço um pouco por dia. Se você esquiar 7, diminui normalmente, tem um descontinho interessante. E, como eu digo aqui, você tem passes de temporada, passes semanais, passes de temporada só de dias de semana, passe que você pode rodar o mundo, como eu tenho atualmente, que eu vou usar esse ano, que é o Icon Pass, que ele é americano, mas tem várias estações do mundo que você pode usar em um preço fixo anual. Eu vou usar ele, inclusive, em breve em Vale Nevado. Então você tem várias opções. Eu recomendo que você não se prenda simplesmente a chegar no Chile, por exemplo, encontrar lá uma agência de turismo e falar assim: eu quero esquiar 2 dias em Vale Nevado, e eles te dão um preço, sei lá, $2.000, e você simplesmente aceitar e não pedir para ele discriminar o que é aquele preço e o que é que você está pagando e quanto por cada coisa, até para você comparar no site de Vale Nevado, por exemplo, e falar: não, eles me cobraram aqui $80 e lá está 79, por que eles me cobraram $80 nesse preço, né? E eu digo isso porque uma postagem que eu fiz de um Reels uma vez no Instagram, uma pessoa me falou que pagou R$1.000 para esquiar um dia em Farellones. R$1.000. Isso é insano. Eu não sei o que estava incluso nesse preço porque a pessoa não discriminou. Talvez tenha o aluguel dos equipamentos, o transfer, as roupas, almoço, se duvidar, e o Ski Pass. Ele tratou como Ski Pass, eu acho que não deve ser, mas também não duvido que alguém faça isso, especialmente com os brasileiros, porque como eu disse já em outros vídeos, a gente não tem neve no Brasil praticamente, no máximo umas nevezinhas ali em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mas que não gera esqui, então é natural que a gente desconheça os preços dessas coisas, mas tem que prestar atenção. E um outro assunto que vocês também perguntaram e que eu achei até que demorou para surgir essa pergunta ao longo dos vídeos é o que exatamente os mapas da estação de esqui, das estações de esqui, revelam. O que é que significa isso? O que é que significa as linhas vermelhas, as linhas azuis, as linhas pretas, os nomes, a sinalização das pistas de esqui? Bom, em primeiro lugar, vamos pelas cores, que talvez seja mais simples. É tudo simples, na verdade, mas muda um pouco de país a país, de região a região. Por exemplo, na Europa, a regra básica é que a pista verde é a de iniciante mesmo. A pista azul é um iniciante que já tem um pouco mais de domínio, que já arrisca um pouquinho mais, mas eu faço a ressalva aqui de que algumas pistas azuis têm umas inclinações que podem assustar os iniciantes mesmo, mas aquele iniciante que já está caminhando para a segunda fase, já está caminhando para o intermediário, vai estar tranquilo. As pistas vermelhas já são dos intermediários em diante, elas já podem ter desafios maiores, inclinações maiores e dificuldades que realmente podem travar alguns esquiadores, apesar de existirem alguns iniciantes, apesar de existirem algumas vermelhas que são tranquilas. E as pistas pretas aí é do avançado, é o mais alto nível, digamos assim. Não quer dizer que o intermediário não vá, mas como eu converso com um amigo, o intermediário, que ainda está realmente ali intermediário para iniciante, não está do intermediário para o avançado, ele em geral vai lá para sobreviver numa pista preta, porque ele não vai esquiar a pista preta, ele vai sobreviver no sentido de que ele vai ficar tentando não cair, tentando se equilibrar, indo devagar. Se for no snow, ele vai de um lado aqui, vai do outro aqui, só freando, e aí ele acaba não aproveitando e cansando bastante as pernas. E claro, existem pistas pretas muito mais desafiadoras, como a Latunel, por exemplo, em Alpe d'Huez, e tantas outras pela Europa, pelos Estados Unidos e tudo mais. Se você nem sabe ainda quais são as cores e o que elas significam, eu recomendo fortemente que você evite as pretas. E isso é um recado que eu posso deixar aqui. Nos Estados Unidos, na América do Norte em geral, é um pouco diferente.
Então começa nas azuis, que são dos iniciantes, a vermelha é como se fosse uma azul europeia. Não é exatamente a mesma coisa, mas é como se fosse a azul europeia. A preta é como se fosse a vermelha europeia. E a Double Black, ou a dupla preta, ela é o equivalente à preta da Europa. Então tem essas diferenças nas cores. O Chile eu vou confirmar ainda, mas eu já vi que tem um pouco de cada um. E a Argentina segue muito mais o padrão europeu. O que é que eu posso deixar de resumo para você? Azul, pode ir. Vermelha, atenção. Veja onde você está, dê uma analisada na pista, a não ser que você já seja intermediário. Se você for um intermediário com segurança, pode ir na vermelha. Preta, preste bastante mais atenção se você tem nível para ir naquela pista. E verde, que você talvez não encontre na América do Norte, mas em outros lugares, aí você pode ir tranquilamente. Eu faço só uma ressalva para os snowboarders, que é o que aconteceu comigo na primeira vez que eu fiz snowboard. Eu fui na verde porque me foi dito que era mais fácil. Só que qual é a questão da verde mais fácil? Às vezes a verde são caminhos. Quem já esquiou, quem já viu vídeos da estação de esqui, vê aqueles caminhos mais apertadinhos que levam de um lado para outro da montanha, de uma pista para outra, que atravessa daqui para ali. E esses caminhos com pouca inclinação, por isso que elas são verdes, são péssimas para snowboarder de primeira viagem. Porque você não ganha velocidade suficiente, é apertado, então você não tem muito espaço para ir para lá para cá. Vai estar passando um esquiador aqui, um esquiador ali, às vezes um snowboarder aqui, você vai ficar assustado com um pouco espaço. Então a verde de pouquíssima inclinação pode parecer uma boa ideia, mas no fundo pode ser mais trabalhoso, mais cansativo e até possivelmente mais perigoso do que uma azul larga. Então a verde é a mais fácil, em especial pela inclinação, mas se você é iniciante no snowboard, procure a verde larga. Existem várias, não tem só os caminhozinhos, mas cuidado com esses caminhozinhos, porque eles podem trazer algumas dificuldades. Já em relação a se localizar no mapa, isso leva algum tempo para você aprender, não só algum tempo de esqui, como algum tempo na montanha específica que você está. Então, qual é a dica que eu posso deixar? Primeiro, identifique logo na sua chegada, logo no seu início, o que é que as plaquinhas sinalizam. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em Alpe d'Huez, tem 2 vídeos aqui no canal sobre essa estação francesa, as placas elas têm o nome do lift ou do teleférico que você está indo em direção. Então se ele coloca lá Marmotte 1, significa que você está indo para o lift, para a cadeirinha que se chama Marmotte 1, não é o nome da pista. Embaixo do nome Marmotte 1, por exemplo, ou qualquer outro lá que apareça, vai ter o nome da pista. Mas em Alpe d'Huez é um exemplo, a placa diz qual é o lift que você está indo em direção. Isso facilita a localização de que forma? Se você sabe onde fica esse lift, então digamos que esse lift seja o que fica na frente do seu hotel, e você quer voltar, você está descendo para ir embora, você vai procurar, já que nesse exemplo a plaquinha vai indicar qual é o lift, você vai seguir sempre em direção, nesse exemplo que eu dei, a Marmotte 1, e vai pegar todas as setinhas, independente da pista que você está indo, a não ser a cor, que vai estar lá na plaquinha qual é a cor, porque você sabe que você está indo para aquele lift. Existem vários outros resorts de esqui, que na verdade ele não indica qual é o lift que você está indo, e sim qual é a pista que você vai entrar ali. Então você tem uma setinha para a direita aqui, e tem escrito Café com Bigode, o nome da pista é Café com Bigode, não é o lift que você está indo. Aquela pista, imediatamente ali, é Café com Bigode. E aí como é que você se localiza? É sempre bom dar uma olhadinha no mapa antes, não sei se está dando para ver aí, mas é o de menos. Esse aqui é o de Les Deux Alpes, então você tem o Gendre 3200, que é o lift principal, que sai daqui da base até o topo, até aqui. Então, você tem uma pista azul que sai aqui dos glaciares, que é a Gendre 5. Então você vai descendo a Gendre 5, aqui vira Gendre 4, Gendre 3, e aí ela vai descendo sempre como Gendre, mas esse é o nome da pista. É uma pista azul, aqui nesse trecho Gendre 5, aqui Gendre 4, aqui Gendre 3, e assim por diante. Então é bom você dar uma olhada no mapa antes para entender como aquele resort se classifica, o que é que ele está querendo dizer com a sinalização, se ele dá prioridade ao nome das pistas, se ele dá prioridade ao nome da região, Os-Vosgony, por exemplo, que são também regiões de Alpe d'Huez. Você vai ver placas assim para indicar que você está indo na direção de Os, na direção de Vosgony, que são vilarejos, na direção de Orry, na direção de Alpe d'Huez especificamente. Você também vai ter esse tipo de placa, mas você vai ter que entender qual é em cada estação. Esse mapa, inclusive, aqui de Les Deux Alpes,
ele está na vertical, e na minha visita que eu fui lá, a Victoria, que trabalha lá e que me acompanhou, ela explicou que eles fizeram assim justamente para facilitar a compreensão do mapa da estação de esqui. Porque você olhando ele assim na vertical, exatamente como é a montanha, facilita você entender onde as pistas estão passando pela montanha. Então esse está para o lado direito da montanha, essas aqui estão para o lado esquerdo da montanha, essas estão na região central da montanha, aqui é a base da montanha. E realmente na vertical assim facilita bastante, mais do que aquelas que são abertas e você vê os vários trechos da montanha. Mas leva um pouco de tempo para você entender, apesar de, depois que você entende, você vê que não tem muito segredo, é relativamente fácil. O mais difícil, na verdade, é você identificar. Por exemplo, tem um trecho aqui que você vai sair por essa pistinha daqui até aqui. Na montanha, você estando lá, é difícil você identificar esse trechinho aqui específico, porque não tem como você mostrar nesse mapa exatamente o relevo ou os pontos de referência. Se você tiver alguma dúvida específica de qual é a sua dificuldade específica de localização nos mapas ou enfim, pela montanha, deixa aí nos comentários que eu posso responder de uma forma mais exata, porque essa é um overview, uma geral sobre esse tema. Do ski pass, de transfers e tal, eu vou falar sobre dirigir na neve, que é outra coisa que vocês me perguntam bastante. Vale a pena ou não vale? É perigoso? Que cuidados tomar? Eu respondi até essa pergunta no Instagram, diretamente, apesar de ter guardado ela pro vídeo. Depende muito da pessoa. Se você vai entrar em pânico, se você morre de medo, se você já vai começar a dirigir assustada, sendo seguro ou não sendo, tendo os equipamentos adequados ou não vale a pena. Ou você coloca outra pessoa para dirigir, ou você acha uma outra forma. Um outro exemplo, se você tem uma família, você tem 2 crianças, uma esposa, um marido, e vai subir de carro. Às vezes todo o ruído, todo o barulho, todo o negócio de colocar e ter aquela responsabilidade ali e lidar com várias coisas ao mesmo tempo, pode ser uma sobrecarga emocional que vale a pena você pagar um transfer. Para mim, por exemplo, que viaja a maior parte das vezes sozinho, muita gente também preferiria um transfer porque está sozinho para resolver os problemas. Eu não vejo dessa forma, eu sempre vou dirigindo. Eu não lembro a última vez que eu paguei um transfer, tanto pelo preço, mas nem tanto por isso. Eu acho que mais pelo fato de que o transfer você fica com o horário preso, você depende do motorista, você não pode às vezes parar no meio do caminho, você depende de outras pessoas que muitas vezes essa van ou esse transfer vai buscar. No Chile eu já soube que muitas dessas vans, além de buscar várias pessoas, param em lojas de aluguel de roupa, então você perde boa parte do seu dia nesse passeio que eu não considero agradável por aí. Por isso eu não recomendaria. Mas aí vai depender de você e de sua paz mental. Em relação aos equipamentos que você precisa se você for dirigir na neve, regra geral, apesar de estar nevando nos arredores, as pistas vão ser tomadas conta, digamos assim. Em especial na Europa, ou seja, o asfalto vai estar lisinho, o asfalto vai estar pretinho, com aderência, sem grandes preocupações. Se tiver uma tempestade, e principalmente se você nunca dirigiu na neve, aí eu não recomendo em nenhuma hipótese que você vá, mesmo se você estiver de carro, é melhor talvez você ir em um transporte público ou num transfer para ter um pouco mais de segurança. Mas se você já tem algumas experiências, se você se sente mais à vontade de dirigir, tem 3 coisas que você pode precisar, a depender da gravidade da tempestade ou de quanto gelo tem na pista. Uma que você pode usar é a cadena líquida, que é a corrente líquida, que é um spray que, na minha opinião, eu não sei exatamente o que ele é em termos de composição, mas é como se fosse uma cola que deixa o pneu mais grudento. Isso é só se você tiver ali para garantir, deu uma nevada, você não sabe como está a pista, mas você sabe que não está grave, você usa ela para garantir um pouco mais de aderência. A outra que eu acho que serve para muitas situações é uma espécie de lona, que em inglês se chama de tire socks, que é a meia do pneu, que é como se fosse uma corrente, só que é de lona. Funciona muito bem, aumenta a aderência, é testado, é aceito na Europa, por exemplo. E na maior parte dos lugares que você precisa, que tem aqueles sinais que você precisa de uma corrente no pneu, então é seguro. E o outro são as correntes de metal. Tem algumas que são bem complicadas de colocar e tem outras mais simples que você pode encontrar inclusive no Mercado Livre ou na Amazon. Eu vou deixar uns links de algumas aí na descrição, que é a mais segura de todas, mas também um pouco mais complicada de colocar e de dirigir, só que vai ser obrigatório em lugares, por exemplo, como o Chile, quando você vai subir para Vale Nevado, se tiver com a pista em más condições. E muita gente pergunta também se vale a pena comprar os equipamentos sendo iniciante. E o que eu respondo, normalmente, é que não acho que vale, principalmente se você realmente está começando agora. Por quê? Primeiro, porque o aluguel de equipamentos não é caro. Talvez na América do Sul, em um exemplo que eu dei aí ao longo do vídeo,
de Farellones, que eu acho que aquela pessoa foi enganada de certa forma, ou pelo menos comprou um pacote sem saber que estava comprando um pacote. Mas em geral você consegue, na Europa, aqui na Europa por exemplo, de 15 a 20 euros alugar o equipamento completo por dia. No caso seria a prancha com os bindings e a bota. E isso sem contar o fato de que se você tiver os seus equipamentos, você pode ter que pagar para transportá-los. Eu digo pode porque, de novo, aqui na Europa, por exemplo, já falei isso algumas vezes, você em geral não paga na maior parte das companhias aéreas. Falar especificamente da TAP, você não paga para transportar snowboard, por exemplo, isso está claro no site deles, não é uma sorte, está escrito com todas as letras no site da companhia, desde que você tenha direito a uma bagagem, claro, ele vai com uma bagagem normal, então ao invés da mala, eu despacho isso. Já é uma economia. Na América do Sul, por outro lado, eu fui esquiar já 2 vezes, levando meu próprio equipamento, uma para Bariloche e a próxima eu vou para Vale Nevado, mas eu já comprei a passagem há bastante tempo, e eu tive que pagar mais ou menos R$500. Não lembro agora se foi R$500 o trecho ou R$500 ida e volta. Mas seja um, seja outro, já é alguns dias de aluguel de equipamento. Então, além de ter que comprar tudo isso, que é um custo relativamente elevado, você vai ter que pagar para transportar, principalmente se você for esquiar, a maior parte das vezes na América do Sul e na América do Norte, que também é normal que você tenha que pagar o transporte do equipamento esportivo especificamente. Então, por isso é um dos motivos que eu não recomendo. O outro é para você acostumar, para você ter certeza que você vai continuar praticando esse esporte, para você ter certeza se você vai fazer snowboard mesmo ou você vai esquiar. Às vezes você esquia a primeira vez, aí você vai lá e compra um esqui, mas aí depois você percebe, pô, eu prefiro fazer snow, ou o contrário. E aí você já tem o equipamento na mão e tem que dar alguma destinação a ele. E uma dica, se você for comprar, tem esse vídeo aqui que eu explico tudo sobre snow, mas uma dica que serve para snow, esqui ou qualquer coisa é, procure numa viagem sua os equipamentos de segunda mão. Às vezes você encontra, como eu já postei lá no Instagram, a 80 euros um esqui que está em estado excelente, às vezes mais bem conservado do que os esquis de algumas rentals, de algumas empresas de aluguel de equipamento. Então essa é uma dica que eu dou. Uma vantagem, se você por acaso comprar de fato o seu equipamento, é que além de levar a prancha na sua bag, como essa daqui, que você pode, claro, levar também a sua bota, eu particularmente levo a prancha, a bota, coloco os goggles aqui dentro, a meia aqui dentro eu coloco a calça impermeável e o casaco de neve, e ainda consigo espalhar algumas outras coisas aqui, tanto na ida, como se eu for, por exemplo, para um país com excelentes vinhos como o Chile, eu posso trazer aqui na volta uma garrafa aqui, outra aqui, compensando o fato de que eu vou estar sem uma bagagem despachada, porque eu vou usar a bagagem despachada para o snow. Ou, ao invés de comprar a bagagem despachada, vou comprar o equipamento esportivo, a depender da empresa aérea. Um que eu não vou considerar indispensável, mas que é considerado, inclusive, um equipamento de segurança. Apesar de muita gente achar que é equipamento de moda, de aparência, de look, que são os goggles. Aquilo é considerado um equipamento de segurança, que ele protege seus olhos, inclusive numa queda, protege seus olhos de, se estiver nevando, da neve cair no seu olho no momento que não deveria cair, porque você estava prestando atenção em alguma coisa, além de várias outras coisas, porque ela ajusta a sua visão, você não tem aqueles blackouts de quando está muito sol batendo na neve, refletindo direto nos seus olhos, enfim. É um equipamento de segurança, mas de novo, na Decathlon, o meu primeiro custou 10 euros. Eu não estou repetindo os 10 euros como se fosse um número aleatório, não. Custou realmente 10 euros. E eu ainda tenho até hoje, uso ele mais para dias de baixa iluminação, porque ele era feito para isso, né? E continua servindo muito bem. E lembrando que tudo que eu falei aqui, ou pelo menos a maior parte, é a minha opinião sobre o assunto. Se você tem uma diferente, se você tem uma contribuição, se eu não falei algum detalhe que é importante, que faz diferença em relação à opinião que eu dei, deixa aí nos comentários de novo, para o pessoal ler, interagir e descobrir um pouco mais sobre como organizar a sua própria ski trip de uma forma mais confiante, com mais segurança de fazer as coisas mais legais e mais baratas. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que vai viajar com você para a próxima ski trip e não deixe de conferir a minha playlist aqui sobre todas as estações de esqui que eu já visitei. Um abraço, até a próxima viagem.